Olá, sétimo ano. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós hoje vamos iniciar nossa revisão do conteúdo da nossa prova, que vai ser uma prova tranquila, tá? Baseada em dois capítulos que nós vamos estudar. Estudamos, na verdade, que é a expansão marítima e o segundo nós vamos falar do renascimento cultural. Sobre a expansão marítima, não vamos ver tudo sobre a expansão, até porque fizemos várias atividades já, mas estudem a expansão marítima portuguesa e espanhola. E sobre a, o renascimento cultural, tudo aquilo que vimos até agora. Então nós vamos iniciar a nossa revisão. Procurem estar com caderno, lápis para fazer anotações necessárias e preste atenção direitinho na aula, que tudo que vamos falar a partir de agora está totalmente relacionado à nossa prova, certo? Então observem as dicas, observem aí aquilo que eu mais focar, que é bem provável que seja uma desse assunto aí que vai, aliás, desse item que pode cair na prova, tá certo? Então, vamos começar o nosso estudo para não perder muito tempo e fiquem tranquilos que tudo vai dar certo, tá bom? Um abraço para vocês e vamos lá para a aula, vamos continuar. Bem, vamos iniciar essa revisão e antes de iniciar eu quero deixar claro o seguinte, né? Nós estamos dentro de dois conteúdos, que é a expansão marítima, que nós vamos estudar agora, e também o renascimento cultural. Vou falar primeiro da parte da expansão marítima e depois vou trazer algumas informações iniciais sobre o renascimento cultural. Então, sobre a expansão marítima e comercial europeia, os seus aspectos culturais, tecnológicos e científicos, nós só vamos estudar para revisão a expansão marítima portuguesa e espanhola. Lembrando que nós temos também a francesa, nós temos a inglesa e temos também a holandesa. Isso aí nós vamos ver em conteúdos mais à frente, vamos falar muito mais dessas expansões. Mas para conteúdo de prova, vai ser as duas expansões marítimas, apenas a portuguesa e a espanhola, certo? Que são as expansões ibéricas e a chegada aqui na América, tá certo? Então, graças a uma série de fatores, houve aí o chamado pioneirismo português nas grandes navegações. Aqui está alguns fatores que provocaram essa expansão de forma geral, né? A expansão marítima de forma geral, e depois nós vamos ver as características da expansão portuguesa, ok? No caso aí o porquê ela era e foi a pioneira nas expansões, certo? Então, algumas características que favoreceram a expansão. Primeiro, a centralização política, ou seja, Estado centralizado reuniu riquezas para financiar a navegação. No período da chamada Idade Média, nós vimos que não havia centralização política. No período da Idade Média, haviam aí poderes descentralizados. Havia a figura do rei, havia também a igreja que tinha poder, havia os senhores feudal, né? Mas não havia o poder centrado na mão de um único estado ou na mão de uma só pessoa. Então, quando esse poder fica centralizado, vai conseguir aí reunir muito mais riqueza para financiar essas navegações. O segundo foi o renascimento cultural, que é anterior às expansões marítimas, que permitiu aí o surgimento de novas ideias e uma evolução técnica, ok? O terceiro fator que provocou as expansões marítimas foi o objetivo da elite da Europa Ocidental em romper com o monopólio árabe-italiano sobre as mercadorias orientais. Ou seja, logo no início, ali no mar Mediterrâneo, havia o comércio italiano e árabe de especiarias. Então, o que aconteceu? Portugal se levanta, a Espanha se levanta e depois outras nações para tentar romper com esse monopólio árabe-italiano, para que eles pudessem aí chegar às Índias
comprarem os produtos diretamente na Índia, sem precisar da mediação dos árabes e dos italianos, que eles compravam a preços absurdos, né? Então, quando eles desejaram romper com esse monopólio, foi aí um bom motivo para a expansão marítima. O outro, a busca de terras e novas minas, ouro e prata, com o objetivo de superar a crise do século XIV. Então, essa crise do século XIV é toda aquela relacionada a fatores econômicos, sociais, a peste negra, a urbanização que foi crescendo, a pobreza também. Teve vários fatores. Como fazer agora dinheiro, né? Já que a riqueza estava voltada para a moeda, eles queriam então ir atrás de novas terras, que tivesse aí novas minas de ouro e prata. Então esse foi aí um dos motivos para se procurar as navegações e a expansão marítima. Expandir a fé. A fé nessa época era o cristianismo católico, né? Então o catolicismo queria expandir sua fé para outras terras. Então foram fatores aí que provocaram a expansão, de forma geral isso, tá? Sobre o pioneirismo português, é importante que, se vocês observarem, se de repente tiver alguma questão falando sobre pioneirismo, lembrem que os pioneiros nas grandes navegações foram os portugueses, e isso graças a uma série de fatores de ordem geográfica, política, econômica, tecnológica, que os portugueses tiveram aí a oportunidade de serem os primeiros a iniciar essa corrida pelos mares e também de promover a expansão marítima europeia. Havia concorrente, né, que era a Espanha, mas a Espanha ainda estava buscando expulsar os árabes de seu território e restaurar seu território. Então os portugueses se tornaram aí os pioneiros, primeiro por causa da sua localização geográfica. Ficavam bem próximos aí do mar, do Oceano Atlântico. Segundo, pela estabilidade interna, ou seja, Portugal conseguiu aí resolver seus problemas internos, tinha expulsado também os árabes de uma parte do seu território. Terceiro, esse é muito importante, o nascimento precoce do Estado. E esse Estado aqui é o Estado unificado, a centralização do poder na mão do rei. Então, um dos principais de todas as características, de todas as características que vimos aqui que levaram Portugal ao pioneirismo, nada disso seria possível se não houvesse aí a formação da monarquia absolutista, ou seja, o poder centralizado na mão de uma só pessoa, que é o rei. Então, o fator essencial para o pioneirismo português, além desses, foi aí o nascimento do Estado centralizado com a formação de uma monarquia absolutista, onde o rei teria todos os poderes em sua mão e todas as arrecadações iam, obviamente, para o rei. Havia uma tradição pesqueira e ponto comercial. Portugal tinha essa tradição de pescar e isso facilitou muito. E havia muitos pontos comerciais, principalmente no seu porto. Outra coisa foi a tomada de Ceuta em 1415 por uma colônia árabe na África. Isso aí foram já no início das grandes navegações. Os portugueses então foram descendo e descobrindo o ouro e o marfim ali inicialmente as bordas do continente africano. E a partir daí tivemos, em 1488, Bartolomeu Dias, que chegou ao Cabo da Esperança, o Cabo das Tormentas, né, que era chamado. Então observem, estou falando aqui Bartolomeu Dias, ele é um navegador português, onde ele chega ao Cabo da Boa Esperança em 1488. Depois tivemos também aí, em 1498, tivemos Vasco da Gama, que chegou em Calicut, na Índia, voltou à Europa com os navios abarrotados de especiarias e as revendeu com lucro de 6.000
Então, observem que lucro grandioso. Depois que Vasco da Gama, em 1498, chega na Índia e compra diretamente as especiarias, sem precisar da mediação dos árabes e dos italianos. Então, aí, ó, está descoberto o caminho marítimo para as Índias. Os portugueses fizeram o périplo africano pelo leste, né, saíram ali pelas bordas da África, e Portugal gastou quase um século e muito dinheiro, tá, para fazer essas investidas, mas teve um lucro tremendo, ok? Então, deixa eu só passar aqui para que a gente entenda melhor. Olha aqui essa parte amarela, mais acima, deixa eu só abrir aqui a parte para escrever. Essa parte aqui, ó, é Lisboa, daqui onde Portugal saiu. Aqui é o continente todo, né, que é o continente europeu. Então Portugal sai daqui, ó, com Bartolomeu Dias, e também depois com Vasco da Gama, saindo, contornando toda aqui a África. Também faz uma parada na parte aqui onde a gente fala seria o Brasil, tá? Essa região aqui. Mas o objetivo dele é ir beirando até chegar do outro lado, que seria então a Calicut. Okay? Então parte da costa africana, conhecida pelos portugueses, foi aí a navegação pela parte costeira. Certo? Então, essa, em poucas palavras, é a navegação portuguesa. Depois vem aí, vocês sabem, né, que é a viagem de Pedro Álvares Cabral, que chega ao Brasil em 1500. Sobre as navegações espanholas, nós temos algumas informações. A Espanha, após expulsar os mouros, também queria ir às Índias pelo oceano. Então, quem eram os mouros? Aqueles povos árabes que estavam lá nos territórios que pertenciam à Espanha e estavam expulsando. Enquanto isso, Portugal já estava no meio do mar. Cristóvão Colombo, isso é importante, navegador genovês, ou seja, era um navegador italiano que foi pedir mostrar seu projeto ao rei da Espanha. Mostrou primeiro a Itália, né? A Itália não quis aceitar a aventura dele pelos oceanos e ele foi diretamente para o rei da Espanha conversar e tentar mostrar seu projeto. O rei da Espanha, sua rainha, viram que não tinha aí nenhum problema, porque se ele descobrisse realmente alguma coisa, seria legal e financeiramente seria bom para a Espanha. Caso não perderia tanta coisa. Então, a serviço dos reis católicos, que era Fernando e Isabel, Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492, com apenas 69 dias de viagem, viajou pelo oeste. E aí Colombo pensou estar nas Índias. E mais tarde o português Fernão de Magalhães, a serviço da Espanha, comprovou a esfericidade da Terra numa viagem que durou 2 anos. Aí os reis espanhóis recebem Colombo depois. Então observem, quando a gente fala das navegações espanholas, nós estamos falando de um concorrente de Portugal que vai chegar depois para começar a navegar, porque ainda tinham que expulsar os mouros do seu território. E quem foi o pioneiro, o primeiro navegador a se colocar no mar, né, a viagem marítima realizada pela Espanha, foi Cristóvão Colombo, que chegou à América em 1492. E aí nessas disputas por novas terras, os portugueses sentiram-se humilhados de estarem navegando há quase um século sem grandes sucessos e exigiram a partilha das terras descobertas. O Papa Alexandre VI editou a chamada Bula Intercoeteira, a partir do Cabo Verde, que mediria aí 100 léguas a oeste, e as terras que estivessem a leste da linha imaginária seriam de Portugal, as do oeste seriam da Espanha. Então esse foi o primeiro tratado, que foi a Bula Intercoeteira. Portugal não ficou contente com isso,
porque sabia que tinha muito mais terras a se explorar e os espanhóis estariam levando vantagem, eles foram e entraram em contato com o Papa, com o rei de Portugal, enfim, tentaram de todas as formas anular essa bula intercoeteira. E foi o que aconteceu, né? Portugal não aceitou e os dois países fizeram o tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que aumentou aí as léguas para 370, para que Portugal tivesse aí mais território. E em 1500 aí Pedro Álvares Cabral veio oficializar a posse das terras portuguesas no Novo Mundo, que futuramente seria chamado de Brasil, certo? Então tá aqui, ó, o acordo que dividiu o mundo. Essa linha, deixa eu passar aqui, essa linha aqui amarela, né, tá cortando, é o Tratado de Tordesilhas, onde toda essa parte aqui, a amarela escura, pertenceria à Espanha, certo? Deixa eu passar aqui. E essa parte aqui que eu acabei passando por cima, deixa eu só apagar aqui. Isso aqui é a Espanha. E essa parte roxa seria fazendo parte aí de Portugal. Não só essa parte roxa, que a gente pode pensar que é pouca, né? Mas observem que essa parte roxa não é só aqui, tá? Tem toda essa parte aqui, ó, de Portugal e as bordas aqui, as margens da África, que de certa forma traria muita vantagem para Portugal também, ok? Então, desse lado pertence a Portugal, até essa parte aqui, e do outro lado pertence à Espanha. Esse foi o acordo chamado Tratado de Tordesilhas, beleza? Então, se vocês estudarem, olhando o livro, a parte do pioneirismo português e estudarem também a parte das navegações espanholas, juntando com as minhas informações que eu passei agora, vocês vão conseguir responder as questões da prova de forma muito tranquila, certo? É só ter atenção, ela não está difícil. Nós vamos passar agora para o segundo momento da nossa revisão, que é o renascimento cultural. Então, sobre o renascimento cultural, pessoal, o que acontece? Nós não demos todo o conteúdo do renascimento cultural e é óbvio que eu não vou pedir na prova algo que eu não passei para vocês. Então, até onde eu passar será até onde eu colocarei as questões, certo? Então, preste atenção direitinho nessa revisão, que é o que vai cair na prova de vocês, certo? Aquilo que eu mais insisti, claro, que eu não vou dizer o que vai cair, né? Mas aquilo que é a ideia central, vocês procurem absorver bem, certo? Então, renascimento cultural e científico. A gente vai ver o que foi esse movimento. Aqui tem algumas características que nós vamos explorar a partir de agora. Então, o renascimento cultural e científico foi um movimento científico-cultural ocorrido na Europa durante a transição entre as idades médias, a Idade Média e a Idade Moderna. Então, sempre que a gente falar de renascimento cultural, observem aí que é um período de transição, que vai sair da baixa Idade Média para entrar na Idade Moderna, e que correspondeu e que representou as aspirações da chamada burguesia, que era uma classe que estava crescendo já no finzinho da Baixa Idade Média e que vai ajudar bastante nesse período de renascimento cultural. Quais foram os fatores que levaram ao renascimento cultural? Duas coisas que estão juntas, né? A expansão marítima e o renascimento comercial. A expansão marítima europeia vai ajudar muito também. Está tudo dentro de um mesmo contexto. E o renascimento comercial é aquele renascimento urbano, que é a saída do povo lá da zona rural, dos feudos, e vão agora para as grandes cidades,
onde vai ter um renascimento do comércio. Aquelas pessoas que trabalhavam nos feudos, que foram perdendo sua força e o seu poder, esses feudos foram enfraquecendo, e aí os artesãos, os camponeses, boa parte da população que vivia na zona rural foi arriscar a vida abrindo seus comércios. É o renascimento comercial. Tem influência da civilização bizantina, isso a gente não vai ver agora, tá? Então eu vou pular. A retomada dos estudos das civilizações clássicas. Lembrem disso, pessoal. O renascimento, que eu já falei para vocês, a palavra renascer é trazer de volta algo que não existia mais. Vai fazer nascer novamente. E nesse caso aqui, vai trazer de volta os estudos de civilizações clássicas que contribuíram muito na Idade Antiga, que eram os gregos e os romanos. Então, o Renascimento, um dos fatores principais do Renascimento também foi a retomada dos estudos das civilizações clássicas chamadas greco-romanas, graças à preservação desses livros pelos mosteiros medievais. Não eram permitidos na Idade Média serem lidos esses livros, gregos e romanos, Aristóteles, Platão, Sócrates, entre outros, também de Roma. E aí a igreja não permitia, mas mesmo assim preservou muito desses livros. Então o Renascimento vai trazer de volta a oportunidade de se ler as civilizações clássicas greco-romanas. A ascensão da burguesia, que eu já falei, e outra coisa que ajudou na divulgação desse renascimento cultural foi a invenção da imprensa, que poderia ser impresso documentos, livros, cartazes para divulgação das ideias. Então, definindo um pouco mais o renascimento, nós podemos dizer que renascer traz a ideia de reviver a antiga cultura greco-romana, período de progressos e realizações no campo das artes, da literatura e das ciências que superam a herança clássica. Então eles vão buscar nos clássicos greco-romanos, mas vão superar. E eles vão contra, claro, toda a arte medieval, toda a literatura medieval, a ciência medieval vai ficar para trás. Claro que o conhecimento é acumulativo, mas eles vão expressar uma nova forma de ver o mundo, não mais baseado no teocentrismo, que é Deus no centro de todas as coisas. Até porque nessa época todas as coisas estavam relacionadas à religião. Então a arte tinha uma função religiosa, a literatura, a ciência tinha seu cuidado também no aspecto teocêntrico, que é Deus no centro de tudo. E o iluminismo ele vai ao contrário disso. É um ideal humanista, certo? Então, quando eu falo de renascimento cultural, eu tenho que lembrar que é um movimento humanista, certo? O ideal do humanismo foi, sem dúvida, o que moveu esse progresso e tornou-se o próprio espírito do renascimento, certo? É o ser humano agora, o homem, quem vai ditar suas regras e vai quebrar esse vínculo em ter que fazer sua arte, sua literatura e sua ciência e outras coisas baseadas na fé ou na igreja. Eles podiam criar suas próprias concepções. Por isso que se chama ideal humanista. Então, características e palavras-chave quando a gente fala de renascimento cultural. Se você observar alguma questão que fale sobre humanismo, antropocentrismo, individualismo, racionalismo, naturalismo, heliocentrismo e hedonismo, tudo isso tem a ver com renascimento cultural. Nós não vamos explorar todos esses ismos que estão aqui, né? Tudo termina em ismo, mas vou pegar os principais para que vocês entendam que vai fazer parte da prova, mas é importante se ler a questão, tá certo? Porque viu a palavra humanismo, de repente tem a palavra lá, o renascimento era contra o humanismo, aí você marcou porque tem humanismo. Não é contra. Na verdade, o humanismo é uma característica do renascimento. Então eu vou pegar só alguns pontos aqui
que a gente trabalhou. Primeiro, humanismo. Esse termo humanismo, forma mais terrena, concreta, de pensar a ciência, a moral, a religião e etc. Foi o que eu expliquei há pouco. Tudo vai ser visto agora numa concepção humana e não mais divina, por isso que se chama humanismo. Antropocentrismo. Vocês já viram essa palavra várias vezes que eu já falei. O homem passa a ser visto como centro do universo, negando o chamado teocentrismo. Então temos duas palavras aqui muito utilizadas quando falamos do renascimento. Primeiro é antropocentrismo e segundo é teocentrismo. Na ordem, a Idade Média viveu sobre o teocentrismo, Deus no centro de tudo. Teo, Deus, centrismo, centro. E agora nós vivemos com o Renascimento Cultural, a partir do Renascimento Cultural, vive-se o antropo, dividindo aqui, antropo, aliás, que significa homem, essa palavra antropo, homem, centrismo, centro, onde o homem passa a estar no centro de todas as coisas. O pensamento renascentista, ele nega o teocentrismo, ele é antropocêntrico. Cuidado aí se tiver alguma questão afirmando que o renascimento se baseia no teocentrismo. Não, teocentrismo é medieval, ele se baseia no antropocentrismo. Outra característica é a ideia de individualismo, que é a valorização da capacidade de criação e o espírito de competição. Então, o indivíduo vai criar de forma particular a sua arte, a sua ideia de moral, a sua religião, como nós vimos Michelangelo, Da Vinci, Leonardo, Donatello, né? E aí a gente vê suas individualidades em suas artes. Então vai ter muito isso, o individualismo contra o coletivismo medieval. Tá? Outra palavra boa aqui é racionalismo. Essa palavra racionalismo é a sobreposição da ciência sobre a fé. Então, na Idade Média, se vivia muito baseado na fé, que eram os dogmas da Igreja Católica, certo? Que era o cristianismo da época. Dogmas são as regras da Igreja. Então, ao contrário dessas regras de fé católica, o racionalismo ele vai sobrepor-se a partir da ciência e da experimentação. Lembra quando eu falei que muitos médicos pegavam cadáveres que já estavam enterrados e enterravam para estudar anatomia e tal? Então tudo isso a ciência foi se desenvolvendo de forma racional através do experimento. Isso só foi possível a partir do renascimento cultural. Por isso que se chama racionalismo. Beleza? Pronto, esses outros três, naturalismo, heliocentrismo e hedonismo, nós veremos depois que continuarmos esse assunto, certo? Que é depois das provas. Então, se liguem nesses termos: humanismo, antropocentrismo, individualismo e racionalismo. Para finalizar, eu coloquei aqui dividido em duas partes, o homem medieval e o homem moderno. O homem medieval é aquele que viveu no período da Idade Média. O homem moderno é aquele que viveu a partir do chamado Renascimento Cultural. Então a gente vai ver o que diferencia um do outro, certo? Então vamos lá. O homem medieval era temente a Deus. O homem moderno não é que ele não temesse a Deus e respeitasse, mas ele era mais crítico no que se refere a questões religiosas. Na época da igreja medieval, não era permitido as heresias e você poderia ser queimado em fogueira e tal. No período moderno isso ainda acontece, mas ao povo foi ficando cada vez mais crítico, ok? Segundo, está aqui, o homem medieval ele era envolvido na cristandade, ou seja, esse envolvimento na cristandade é a ideia de coletivismo.
Ao contrário do homem moderno, que é a característica do renascimento, todo homem moderno, estou falando de renascimento, tá? Ele é individualista, certo? Ele não vive o todo como cristianismo, mas eles se tornam até cristãos individuais e outros até céticos ou ateus. Vamos lá. O homem medieval, que é o terceiro ponto, ele está baseado no teocentrismo. Deus no centro de tudo, do universo. O homem moderno, que é do Renascimento, antropocentrismo. O homem no centro de todas as coisas. Eles não deixaram de acreditar em Deus, mas para eles o homem tem a capacidade de escrever o começo, meio e fim da sua história. Já nesse período aqui, do teocentrismo, era Deus quem ditava até mesmo o destino da humanidade. Outro ponto, vamos lá. Acomodados às restrições e obrigações servis. O homem medieval, ele vivia, nesse ponto aqui, seguindo as obrigações servis, que era aquele período do feudalismo, as obrigações entre senhores e servos. Já na modernidade, ele pretende aqui um retorno ao passado da cultura clássica, considerando como fonte de inspiração, e também aqui não está mais o espírito do comércio, né? O renascimento comercial, ou como podemos chamar, renascimento urbano. Próximo ponto, ligado ao divino. O homem medieval é ligado ao divino e ao sobrenatural. Ou seja, tudo era castigo de Deus ou bênção de Deus, céu, inferno. A Igreja Católica se dizia representante de Deus na terra. Já o pessoal aí o homem moderno, ele não estava tão ligado ao divino, mas estava voltado mais para a cultura clássica, que era a cultura greco-romana, da Grécia e da Roma. Último ponto diz sobre o homem medieval. Com o cristianismo, a arte se voltou para a questão, aqui, deixa eu ver, para a valorização acho que eu não botei aqui, do divino. Vamos colocar aqui, certo? Faltou a palavra divino, mas vocês colocam aí. Com o cristianismo, tudo era voltado para a valorização do divino, certo? Com esses mesmos temas, céu, inferno, dança da morte, que eu falei para vocês, né? Aquelas pinturas que assustavam as pessoas de inferno, sobre inferno, de castigo eterno, tudo isso era voltado no período do homem medieval. E no período do homem moderno, que é do Renascimento, eles eram envolvidos no espírito de competição capitalista. Ou seja, as primeiras formas de comércio é a primeira forma de capitalismo, que está voltado aí para as grandes expansões marítimas, a busca do lucro. Ok, gente? Então, vejam esses pontos principais aí que vimos do renascimento cultural e podem ter certeza que vocês vão conseguir tirar uma boa nota. A atividade não está difícil, certo? É apenas ler e ter atenção na hora de marcar as alternativas. Não vai ter casca de banana, mas é aquilo que eu falei para vocês, né? De repente vê a palavra antropocentrismo aí marcar, mas aí de repente pode dizer o renascimento é contra o antropocentrismo. Não é, ele é antropocêntrico, certo? Então leiam a questão toda para ter certeza e marquem a alternativa correta, tá bom? Então, é isso que vai ser nosso assunto, esses dois, expansão marítima, a portuguesa e a espanhola, e até onde vimos até aqui sobre o renascimento cultural. Desejo a vocês uma boa semana de estudo e, claro, para outra semana desejo também uma boa prova. Lembre-se que sorte acompanha os competentes, beleza? Um abraço e até mais, gente.